Doutora Andréia estava com uma falência renal grave. Doutora Andréia não urinava fazia 14 anos. Ontem eu soube que era 15 anos. Doutora Andréia, filha de crente, neta de crente. Tudo certinho na casa. Doutora Andréia não consegue fazer um transplante. Quando encontra uma doadora, a doadora adoece ou ela adoece. No dia do transplante, não dá para fazer. 3 transplantes frustrados. Doutora Andréia tem dinheiro? Pode comprar uma máquina de hemodiálise e coloca dentro de casa, dorme na máquina de hemodiálise. Mas morre a si mesmo, porque o rim funciona o dia inteiro e não só à noite. E aí, eu falei, doutora Andréia, a senhora já aceitou sua vida toda com Deus? Está tudo certinho? Já, pastora. Tudo que eu fiz de errado, eu já trouxe à luz, já orei, já desliguei. Então, doutora Andréia, procura a história dos seus antepassados. Porque eu tenho experiência que quando tem enfermidade grave numa família, quando tem morte prematura, quando tem suicídio, quando tem aborto espontâneo, é derramamento de sangue numa família. Deus não fez o meu filho no meu ventre, para eu beijar o pezinho, para eu orar com ele, para eu amamentar e sair do hospital com um caixão. Isso não é de Deus, pastora. Na minha família eu fui descobrir, eles tiveram escravos. Os pais do Otto não, mas os avós, os bisavós, os tataravós derramaram sangue de escravos. É a história do Brasil. Mataram escravos. É a história do Brasil. E eu falei, reúne sua família, pega o material de heranças espirituais, coloque eles para escutarem. E ela reuniu a família e abriu os olhos da família. E eu fui na casa dela no dia que foi orar essa família para confessar pecados geracionais. Como é que funciona no mundo natural? Eu tenho um pai traficante, eu não quero herdar uma herança do tráfico, é uma herança marcada pelo sangue, não me interessa, mas o fato de eu não querer não apaga a herança, não apaga. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso não pegar e renunciar ao direito de herança. E se eu não pegar só, pastora, sabe o que acontece? Além de ser um direito de legitimidade, é um direito sucessório, passa de pai para filho. Meu neto pode pegar, meu bisneto pode pegar. Eu preciso renunciar ao direito de herança. Como é que eu renuncio? Eu confesso a herança, eu indico a herança. Eu junto os documentos todos. Registro de imóveis, escrituras, documentos de carro, de ações. Comprova a existência da herança, comprova a filiação, a legitimidade. E aí eu expresso o meu direito de renúncia. Aí sim o juiz vai homologar essa desistência do direito de herança, renúncia do direito de herança. Mas é preciso fazer um ato legal. No mundo espiritual é assim também. É tudo igual, o mundo espiritual é legal. Não é místico. Não adianta você ficar, eu quebro, você não quebra nada, é a herança que te quebra. Você não quebra nada. É confissão de pecados geracionais. Se confessar os vossos pecados, aí eu me lembrarei da minha aliança. Como família fomos confessar os pecados. Eu contei isso para ela, parou de morrer. Até neto primogênito já estava morrendo. Parou de morrer primogênito da família. Falei, doutora Andréia, tem alguma coisa na sua família? Deve ter, na minha tinha. Doutora Andréia, reúne sua família, eu fui reunir em São Paulo, aquela mesa enorme, filho, neto, bisneto, tataraneto, cunhado, genro, todo mundo lá, família reunida. E aí, ouviram o material da herança? Ouvimos. Entenderam? Entendemos. Não sou eu que tenho que convencer o Espírito Santo. Estão convencidos? Estamos. Eu falei, então agora eu vou contar algo para vocês. Deus me falou que a vovó tem a chave espiritual da herança. A chave espiritual, a vovó sabe. A vovó tem uma história, a vovó tem notícia. Os antigos têm notícia de alguma coisa. E a vovó levanta aquela mãozinha enrugadinha, manchadinha, e fala, eu tenho mesmo.
E começa a contar a seguinte história. Jovem, casou muito cedo, foi para a roça, arrumou um namorado, o marido descobriu, matou o namorado, lavou a honra, enterrou no fundo do quintal. Aí chama a esposinha e fala, você está vendo essa terra mexida aqui? É o seu namorado, está enterrado aqui, eu matei. Agora você tem duas opções, você abre a boca e eu vou preso, um dia eu saio, enterro você aqui. Ou você fica caladinho, eu não conto quem você é, o que você fez, você não conta quem que eu sou, o que eu fiz, e nós vamos viver o resto da vida. E optou pela segunda opção. Ok. Converteram-se. Conheceram Jesus, passou. Casaram sem conversão, mas no meio se converte. Tem filhos, cria no evangelho, tem netos, bisnetos, tataranetos, todo mundo na igreja, pastores, família de pastores. E aquele pecado estava lá guardado, escondido. Agora, o velho já tinha morrido. A velha chora para contar, chora. Ninguém acusou, ninguém apontou dedo, o filho levantou, abraçou, beijou. Oh, mamãe, que dó, tudo isso. Mamãe, você agora é nova criatura, você é uma mulher de fé, esquece esse negócio. E ela dizia, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Eu fiquei olhando isso, essa cena, eu vi o que eu estou te falando. Eu fiquei olhando e eu fiquei pensando, você vê na sua família, ou no quadro na parede, uma santa vovozinha. Você não imagina o que ela aprontou com 16, com 17, com 18, com 20 anos. E o pecado está lá encoberto. A raiz de iniquidade está lá brotando em outras gerações. O dia que confessou o pecado, limpou, tirou das trevas, trouxe para a luz. Ela precisava fazer publicamente? Não, não. Ela precisava apenas com alguém dizer, olha, eu queria falar sobre isso, quero falar sobre isso, porque a palavra de Deus diz que dois concordando na terra tem concordância no céu. E eu quero desligar isso no mundo espiritual. E para desligar tem que ser dois. Deus escolheu assim. 15 dias depois, o rim da doutora Andréia estava funcionando. Sabe por quê? Foi arrancada uma raiz de iniquidade. Aquela criança que eu contei para você no começo da ministração, os pais foram para esse curso que eu faço. E lá eles abriram o jogo. E o menino nunca mais escutou vozes. Um casal de médicos. Uma mesa assim na lateral. Até hoje eu lembro do atendimento daquele casal de médicos. O casal de médicos foi buscar ajuda. Uma criança de 8 meses de idade que nunca comeu. Como é que uma criança vive sem comer? É um casal de médicos, tem uma clínica, dopa a criança, enfia uma sonda no nariz, enfia a comida no estômago, igual você faz com uma pessoa em coma. Uma pessoa pode ficar alimentada em coma há 40 anos. De 2 em 2 dias faz a criança dormir com pré-anestésico, enfia a sonda no nariz, enfia a comida no estômago, porque a criança não bebeu o leite do peito, não bebeu a mamadeira, recusa qualquer tipo de comida. A avó falou, a senhora quer ver como que ela reage? Botou um biscoitinho de maisena na mão, ela triturou e fazia assim para o biscoitinho. Ela odeia comida. O pai falou, doutora, eu sou médico, minha esposa é médica, nós temos relacionamento com todos os profissionais da medicina, é aqui do Nordeste. Pastora, tem professores universitários nossos que se interessaram pelo caso da nossa filhinha. A senhora sabe que até o mapeamento do cérebro dela nós fizemos. Tudo é normal nela, tudo é normal. Agora, eu estava escutando um vídeo da senhora, onde a senhora diz que toda doença pode ser do corpo, da alma ou do espírito. Do corpo, da alma e do espírito, que você não tem que naturalizar o que é espiritual e nem tem que espiritualizar o que é natural. É espiritual, você tem que tratar espiritualmente o que é espiritual. E naturalmente o que é natural. E naturalmente não tem resposta para o que está acontecendo com a nossa filha. Nos ajude. Uma mesinha assim, sentamos eu, o pastor Otto e eles. Falei para a vovó, pega essa criança, vai lá para o meu quarto com ela. Eu tenho um apartamento lá no lugar onde ensino. Porque não é com a criança que eu tenho que tratar.
Eu vou ministrar agora num congresso do Evangelho Quadrangular de São Paulo. Toda a liderança que trabalha com criança quer aprender sobre esse assunto. Porque as crianças estão ouvindo vozes. As crianças estão ouvindo vozes, estão ouvindo vozes. E eu falei para ele, se você já esgotou tudo que é natural, pode ser espiritual. Mas criança não tem pecado. Maldição sem causa não se cumpre, criança não dá causa. Criança não tem do que se arrepender. Então, vovó, pega a criança e vai para o quarto. Eu quero conversar com papai e mamãe. E conversando com papai e mamãe, nós identificamos os pecados de morte que estavam levando aquela criança para a morte. Oramos, confessaram, desligamos. É tão simples. É só tirar da mão de Satanás e falar. Confessamos, oramos, desligamos. Sabe o que aconteceu? No quarto, a criança pediu comida pela primeira vez. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer para você que a pedofilia que tem na nação, a promiscuidade sexual que tem nas esquinas dessa cidade, todo o crédito de iniquidade que existe sobre essa nação, ele foi plantado pelos nossos antepassados. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Reconhecemos Deus. Os históricos de cangaço. Reconhecemos os históricos de escravidão. Reconhecemos os históricos de abuso dos índios nessa terra. Reconhecemos os históricos políticos de corrupção. Você acha que a corrupção começou com a Lava Jato? A corrupção começou com as capitanias hereditárias, dividindo para os compadres. São os nossos antepassados. São os nossos ancestrais. Não fomos nós. Vamos chegar para Deus e dizer, o Senhor é injusto? Não, Deus, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Nós estamos colhendo os frutos que os nossos antepassados plantaram. Queremos o bem e não aceitamos o mal. Se existe lei feita pelo próprio Deus, que diz que visitará a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridas, Deus é tão misericordioso que Ele pune 4 e abençoa 1000. Abençoa 1000. 1000. 4 gerações é tão fácil mapear. Eu estou viva, minha filha tem 50 anos e está viva. A minha neta tem 29 anos e está viva. E a minha mãe estava viva até pouco tempo atrás. É fácil mapear 4 gerações. Deus é misericordioso demais. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha é no mundo espiritual. Lê o livro de Neemias. Ontem você foi bombardeada com essa palavra de Neemias. Pelejai, pelejai, pelejai. Só que antes de pelejar, confessai os vossos pecados. Resolvei as pendências espirituais que tem na sua vida, na história da sua família. Eu fui abusada sexualmente com 9 anos de idade. Damares, eu escutei uma história nojenta, mas eu preciso contar para essas mulheres. Você foi molestada com 6, eu fui molestada com 9. Dos 6 aos 9 é o tempo ideal para Satanás. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma rede de pedófilos foi desmascarada, foi investigada até pegar. E foram feitas escutas telefônicas para poder chegar e haver a prisão. E tem uma palavra de uma cafetina de crianças com um dos pedófilos, um político. E a cafetina fala para ele assim, tem uma menininha de 11 anos, mas ela é bem magrinha, ela é bem miudinha,
ela tem aparência de 9. E ele fala, não, mas não pode ter mais de 9 anos. E aí a cafetina insiste, mas o corpinho dela é de uma criança de 9 anos. Tem criança de 9 anos maior do que ela. E ele fala, mas o cheiro já é diferente. E outra coisa, ela já tem pelos. Eu quero que ela não tenha pelos e tenha cheiro de criança ainda. Eu fui abusada sexualmente com 9 anos de idade. Mas sabe aonde estava o meu pai? Meu pai estava no prostíbulo. Porque meu pai foi o homem mais promíscuo que eu já tive notícia. Quando o teto espiritual de uma família, que é o pai, está vivendo adultério, está vivendo promiscuidade, as crianças são abusadas. Quando tem uma herança de promiscuidade numa família, as crianças são abusadas. Um teto furado é um teto vulnerável. Você vai conversar com as pessoas abusadas, vai pegar o histórico, você vai ver o pai, o avô, o bisavô, o tataravô promíscuo. E como nós contamos isso? Nós contamos como história só. Nós dizemos, meu avô foi um garanhão, pegou todas. Quando deveríamos dizer, nossos pais afrontaram mulheres, geraram filhos bastardos, desonraram famílias. A pessoa vai contar do cangaço. Eu atendi um caso em Washington, nos Estados Unidos, Dia das Mães. O menino chegou para a mãe e falou, mamãe, demora para chegar em casa que você vai ter uma surpresa. Dia das Mães, culto da manhã, a pessoa vai ter um almoço. Demorou para chegar em casa, sabe qual foi a surpresa? O filho enforcado. Aí você vai conversar com essa mulher em desespero. Vai procurar os pecados dela, se tem aborto, se não tem, se o filho foi gerado num ventre onde tinha espírito de morte. Não, mas tem um histórico familiar de cangaço. É lá do Sergipe, Lampião, Maria Bonita. Mas a família tinha orgulho. Meu avô era caba macho. Meu avô matava, arrancava a orelha, salgava a orelha, fazia uma fiadeira de orelha, punha atrás da porta. Meu avô tinha uma espingarda, o cano era de madeira, o cabo era de madeira, ele riscava com a faca as pessoas que ele matou. Os riscos estavam tudo lá, a gente sabia quantos ele matou por causa dos riscos que ele tinha. Nunca ninguém chegou diante de Deus e falou, Deus, foi derramado sangue inocente, mulheres ficaram viúvas, crianças ficaram órfãs, foi uma destruição, foi um derramamento de sangue. Nós nos arrependemos, não para trazer salvação para eles, mas como família, para limpar a nossa herança, limpar a nossa história, tirar das mãos de Satanás o direito de continuar derramando sangue. É só assim, mulheres, que nós vamos ter autoridade para pelejar e para guerrear. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando você vê uma pessoa que trabalha com libertação, marchar, e colocar armas místicas, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçados do Evangelho da paz. Isso aí nada no mundo espiritual é a mesma coisa. As nossas armas não são místicas, elas são uma posição em Cristo Jesus. Não se meta sem ser salvo. A salvação é o resgate do império das trevas para o reino da luz, do império das trevas para o reino da luz. Se você ainda está com o pé no império das trevas, não dê tiro no império das trevas, que você vai dar tiro no pé. Couraça da justiça. A sua vida tem que ser de retidão. A base do trono de Deus é a justiça, igreja. Sabe o que está escrito em Jeremias 9, 23? Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber
assim diz o Senhor, que eu faço misericórdia e justiça e juízo na terra. A gente só prega misericórdia. Só prega misericórdia. Ele é justo até com o diabo, igreja. O mundo espiritual é legal. A base do trono de Deus é a justiça. Sabe o que é equidade? Pode falar até um palavrão, decisões equânimes para casos análogos. Equidade, justiça, retidão, imparcialidade, tratamento igual, sem preferência. Se Deus tratou a descendência de Abraão, botando num cativeiro, se Deus pegou o descendente de Davi e permitiu a morte prematura, por que comigo vai ser diferente? Misericórdia, justiça e juízo na terra. Eu aprendi, queridas, a ter que quebrar paradigmas de religiosidade. Cinturão da verdade é a verdade mesmo. E a verdade não é uma filosofia, não é um estilo de vida, a verdade é uma pessoa. O nome dele é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que está na luz está na verdade. Nossa vida tem que andar na luz. Não meta-se em guerra se você tem alguma coisa na mão do inferno. Vai consertar a sua história primeiro. Calçados do Evangelho da Paz. O príncipe da paz é o teu Deus. Você sabia que o sangue de Jesus derramado na cruz não reconciliou só os homens com Deus? Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Que aprove ao Pai colocar o Filho numa cruz e derramar o sangue dele. Coloque 20 de Colossenses, capítulo 1, para que elas vejam. Capítulo 1, Colossenses, versículo 20. Por favor, pessoal da transmissão, eu quero que você leia. O sangue de Jesus na cruz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do Filho, reconciliasse consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O céu foi reconciliado com Deus, em outras palavras. O céu, pastora? Sim. O céu foi reconciliado com Deus. Por que o céu foi reconciliado com Deus? Porque o pecado não começou no Éden, mulher. O pecado começou no céu. Um anjo rebelou-se contra Deus, tornou-se demônio, e tornou-se Satanás, e tornou-se o príncipe das trevas. O céu foi reconciliado com Deus, porque teve peleja no céu, teve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. E um lugar que tem guerra, quebra a harmonia. Precisa ser limpo, precisa ser reconciliado, tem despojos de guerra. O Jesus que nós servimos é o príncipe da paz. É Ele que concilia céus e terra com Deus. Como que nós podemos viver uma vida de briga, de contenda, de confusão, de disputa, como disse a doutora Damares ontem, brigando igreja com igreja, discutindo se cai de costas, se cai de frente, se está cheio do Espírito Santo, se não está, se tem batismo do Espírito Santo, se não tem. O inimigo fica tripudiando da igreja. Tripudiando. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que está revestida das armas espirituais. Agora presta atenção, por que teve guerra no céu? Por que os céus precisaram ser reconciliados com Deus? Porque esse ser espiritual da maldade, chamado Satanás, príncipe das trevas, não sai sem guerra.
No céu, ele precisou ser expulso. Quando ele encontra com Jesus na terra, ele já não queria mais ser como Deus. Ele queria ser como Deus no céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Na terra, ele queria ser Deus para Jesus. Ele queria estar mais alto do que Jesus. Lembra que ele diz, dar-te-ei todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. E você adora Deus. Ele estava dizendo, eu quero ser como Deus para você. Esse ser espiritual da maldade que não saiu da presença de Deus sem guerra, e que não saiu da presença de Jesus sem querer que Jesus se prostrasse diante dele. Ele não sai da sua vida só porque você é mulher viva e está de cor de rosa. É preciso pelejar. Pelejar. É preciso guerrear. E para você guerrear, as suas vestes precisam estar revestidas de proteção. Você não tem que deixar mais nada na mão de Satanás. Limpa a sua história. Pastora, para quem que eu tenho que confessar o meu pecado? Para o pastor Estevão? Não, a Bíblia não diz confessai os vossos pecados ao pastor Estevão para ser sarada. É confessai uns aos outros. Procure tua irmã de fé. E fale, minha irmãzinha, eu vou abrir a boca, vou despecadar. Abre a boca, tira das trevas o que está lá. Quando você falar do aborto que você fez. E outra coisa, eu tenho um material aí sobre aborto, deixa eu te contar algo. Não é só quem faz o aborto que está encrencado com as trevas. Quem ajuda, quem financia, quem acompanha, quem escuta que vai fazer e não fala nada para impedir. Isso, quem vota. Vou dizer uma coisa para você, tem um endemoniado nessa nação, que está com um projeto de lei para permitir o aborto até o 9º mês de gestação. Se esse projeto de lei passa, vou contar para você o que vai acontecer, espiritualmente. Todo mundo que trabalha no serviço público de saúde, todo médico, todo auxiliar de enfermagem, todo paramédico, todo mundo vai sujar as mãos de sangue. E mais, toda a nação brasileira que financia o aborto com os seus impostos, vai sujar as mãos de sangue. E o que você viu aqui é pouco perto do que pode acontecer no mundo espiritual. Porque a nação vai ter um crédito de iniquidade, de morte, de inocente. Ah, mulheres, ficai apercebidas. O seu voto é uma carta branca, é uma procuração, é uma outorga de poder para alguém fazer alguma coisa em seu lugar. Ontem, a doutora Damares nos desafiou. Eu só quero deixar uma palavra para você. Você não foi chamada para ser luz da igreja, você foi chamada para ser luz do mundo. Luz do mundo. Não foi chamada para ser luz da igreja. Se limpe, tenha autoridade espiritual, revista-se das armaduras. Guerreie, lute, exerça cidadania, construa um histórico familiar limpo. Chegue num ponto que você pode deixar não maldições hereditárias, mas bênçãos hereditárias. Porque tudo seu está na luz. Limpa a sua história, importe-se com quem está do seu lado. Na família do meu marido começou a morrer os primogênitos. São 10 irmãos, tem uma irmã que não casou. Só uma. Era uma missionária da Junta de Missões Nacionais. E essa mulher começou a adotar crianças. Ela adotou 5 crianças negras. Sabe o que Deus falou comigo? Ela está com 92 anos.
Nós estivemos com ela uma semana atrás. Uma das que foi criança negra criada por ela, hoje é uma mulher, uma mãe, tem filhos adultos. Deus falou para mim, eu só não deixei o diabo ter mais direitos do que ele já teve pela morte de escravos, porque essa mulher cuidou de 5 crianças negras. Os nossos atos de justiça podem anular os atos de injustiça. Por que você acha que Damares tem tanta autoridade para falar na defesa das crianças indígenas? Porque ela colocou o coração dela para ser mãe de uma criança indígena. Ela mudou o crédito. Ela mudou o crédito. No mundo espiritual, o que nós consertamos hoje muda o histórico espiritual de gerações. Eu vou terminar dizendo para você, querida, que o mundo espiritual é tão real quanto eu e você. Dizendo para você que você não sabe, mas existe um plantio. Não sabia, já sabe agora. Esse plantio, ele está produzindo frutos na nação. Nós podemos ir à cruz e mudar isto. Nós temos Jesus, por isso que com o crescimento do Evangelho pode haver mudança. Mas uma mudança com ação e não com omissão. Não adianta bater no peito e dizer eu sou serva de Deus há tantos anos. Você precisa vir como filha, ter uma herança nova. Deixar essa herança maligna que nos acompanha, fazendo os concertos, indo atrás. Daniel entendeu. Daniel foi confessar os pecados geracionais. Por que eu sou santo e estou no cativeiro? Porque tenho um crédito de iniquidade. Qual é o seu crédito de iniquidade? Qual é o histórico que foi plantado na sua vida? Qual é a herança que vem sobre você? Vou te dizer a última vez, eu falei 3 vezes, mas eu sei que precisa repetir. A herança não altera a sua eternidade. Aquelas crianças que estão morrendo, sufocadas por homens maus, se elas morrerem, elas vão para o Pai. Um espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó. Nós não perdemos a eternidade porque enterramos filhos. Eu não perdi a eternidade porque levei um caixão fora do hospital e não uma criança. Mas é vida abundante você enterrar um bebê. É vida abundante você ver um filho se cortando. É vida abundante um menino suicidar com uma corda no pescoço no Dia das Mães. Mas estava lá o crédito de iniquidade deles, o cangaço. Estava lá o crédito de iniquidade meu, morte de escravos. Enquanto não limpa essa história, nós vamos ver acontecer debaixo do nosso nariz a repetição dessas coisas. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu sei, Pai, que é tão difícil o entendimento dessas coisas. Nossa mente está condicionada com paradigmas que nós recebemos. Nós ficamos confusos, Pai, com tanta informação. Mas a tua palavra diz que o alimento sólido é para os adultos. Para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, a discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós queremos discernir o mal, Pai. Nós já discernimos o bem, Jesus é o nosso Rei, morreu na cruz para nos livrar, nos salvar, mas precisamos discernir as astutas ciladas do diabo, para podermos, Senhor, tratar adequadamente tudo aquilo que nos rodeia, sermos fortalecidos no teu poder, revestirmos-nos das nossas armas que são espirituais e podemos pelejar, Senhor, sem ter absolutamente nada na mão do inimigo de nossas almas, Pai. Complementa na cabeça das tuas filhas, no espírito das tuas filhas, aquilo que eu não fui capaz de falar, Pai. Incomoda-nos sim, Pai.
Incomoda-nos pela tua palavra. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. E nós queremos, Senhor, ser instrumentos do teu amor nesta geração, Pai. Edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecido. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.